Multiplicar por 10, construindo o significado antes de memorizar. Never use it. Se você está ajudando uma criança do terceiro ano, acompanhe os exemplos e deixe que ela tente antes de mostrar a resposta. Vamos começar pela ideia principal. Quanto é 10 vezes 2? Multiplicar significa trabalhar com grupos de mesma quantidade. Aqui são 10 grupos com 2 elementos em cada um. 10 vezes 2 é igual a 20. Veja como podemos organizar o raciocínio. Pense em 10 grupos de 2. Quantos elementos há ao todo? Identifique primeiro os 10 grupos e depois os 2 elementos de cada grupo. A multiplicação junta essas duas informações. Chegamos a 20, são 10 grupos de 2. Agora acompanhe um exemplo resolvido. Agora é sua vez. 10 vezes 3 dá quanto? A multiplicação aparece porque a mesma parcela, 3, se repete 10 vezes. O resultado correto é 30. Podemos conferir somando 3, 10 vezes. Repare no caminho usado aqui. Se temos 10 grupos com 4 em cada um, qual é o total? Conte primeiro as linhas, são 10. Depois veja que cada linha repete 4 elementos. Resposta, 40. Esse é o total dos 10 grupos iguais. Use a ideia de grupos iguais. Qual é o resultado de 10 vezes 1? Temos 10 ao todo. É isso que 10 vezes 1 representa. Não confira apenas pela memória. Refaça mentalmente os grupos iguais e veja se o total continua coerente. Mais um desafio. 10 grupos de 3 formam quantos elementos? Resultado 30. Reconstruindo os grupos, chegamos ao mesmo total. Uma boa verificação é trocar a conta pela imagem de 10 grupos de 3 e contar o total organizado. Quanto é 10 vezes 6? Dez vezes 6 é igual a 60. Para conferir, reconstrua 10 grupos de 6 e veja se o total inclui todos os elementos. Pense em 10 grupos de 5. Quantos elementos há ao todo? Chegamos a 50, são 10 grupos de 5. Outra checagem é somar 5 repetidamente, uma vez para cada um dos 10 grupos. Agora é sua vez. 10 vezes 7 dá quanto? O resultado correto é 70. Podemos conferir somando 7 10 vezes. Se os grupos são iguais, a soma repetida e a multiplicação precisam chegar ao mesmo total. Se temos 10 grupos com 9 em cada um, qual é o total? Resposta, 90. Esse é o total dos 10 grupos iguais. Volte ao desenho dos grupos. São 10 grupos, cada um com 9. O resultado deve representar exatamente isso. Há 10 caixas com 8 maçãs em cada caixa. Quantas maçãs há ao todo? Para organizar a conta, multiplique o número de caixas pela quantidade em cada caixa. Temos 80 ao todo. É isso que 10 vezes 8 representa. Não confira apenas pela memória. Refaça mentalmente os grupos iguais e veja se o total continua coerente. Mais um desafio. 10 grupos de 10 formam quantos elementos? Resultado 100. Reconstruindo os grupos, chegamos ao mesmo total. Uma boa verificação é trocar a conta pela imagem de 10 grupos de 10 e contar o total organizado. Se você quer continuar praticando este conteúdo com a criança sem perder tempo procurando atividades todos os dias, eu organizei o próximo passo para você. O 30 dias de matemática. Terceiro ano reúne 30 dias de atividades de matemática do terceiro ano, prontas para imprimir e organizadas em sequência, cobrindo os conteúdos essenciais que a criança precisa praticar. Você escolhe o dia, imprime e aplica em casa, no reforço ou com a turma. Assim você poupa tempo e já sabe o que trabalhar em seguida. O acesso está no primeiro link da descrição.